E você que está vindo, né, que não faz parte da igreja, nós agradecemos também a sua presença aqui. Agradecemos pela sua disponibilidade em vir. Isso aqui é um desafio, né, a gente vir para a igreja. E principalmente a gente que tem filhos, né? É uma luta para ajeitar. Você toma um banho rápido, você ajeita, né? Mas vai ajeitar o menino, pega e vai para cá e vai para lá. E aqui, aí passa mais ou menos uma hora só para conseguir ajeitar todo mundo, né? Para poder chegar na igreja. E isso desestimula até a gente para vir para a igreja. Quando você pensa no trabalho que dá, né? Você desanima logo. Mas é desse jeito, né? Não é só na igreja. Qualquer outra atividade que você for fazer vai exigir de nós uma disciplina e um desprendimento maior. Então, Deus ama as suas cidades. Hoje é as doenças nas cidades. É o tema de hoje. Todos esses temas estão abordando a realidade das cidades, né, que é onde nós vivemos. Foi falado, né, que a primeira cidade, acho que foi Charles mesmo que falou no domingo, né, a primeira cidade da Bíblia, a primeira cidade do nosso planeta, ela foi criada por um rebelde, por uma pessoa contrária à vontade de Deus, que era Caim. Ele teve um filho chamado Enoque, e ele edificou uma cidade e colocou o nome do seu filho, Enoque. E a partir das cidades, o mal se proliferou. A partir das cidades vieram todo tipo de criação maligna, né, para corromper, para trazer a corrupção sobre a cidade, sobre a humanidade. Né. De dentro das cidades, os seres humanos deram origem, né, à Torre de Babel, que era o objetivo desse. Né. A própria criação da cidade em si era uma afronta, um desafio à ordem de Deus que mandava se espalhar, se multiplicar. Não é isso? Então as pessoas não queriam se espalhar, elas queriam multiplicar, elas queriam se concentrar. Porque Deus tinha esse propósito, né, dessa maneira poder os seus filhos obedecerem a ele, seguirem as suas ordens. E o inimigo, em desafio a isso, criou o sistema das cidades, pelo qual ele tem um controle maior sobre as pessoas. As cidades, irmãos, elas são maravilhosas quando tudo está bem. Quando tudo está funcionando, a cidade é maravilhosa. Porque você tem tudo ao seu alcance. Alimento, não é assim? Lazer, transporte, remédios, todo tipo de facilidade a cidade oferece, quando tudo está funcionando. Agora, quando as coisas saem do eixo, as cidades se transformam em verdadeiros infernos. Nós tivemos exemplo disso acontecendo, né? Há pouco tempo. Eu estive em Natal e um rapaz falou para mim, rapaz, aqui em Natal tem uma ponte. E disse, na epidemia, o período da epidemia que teve, disse que as pessoas faziam fila para ir para essa ponte, para pular de cima da ponte. Porque as pessoas elas estavam numa situação assim. Se você observar bem, as pessoas elas já vivem, né? Muitas pessoas mesmo. Elas já vivem a um passo do desespero, né? E elas vivem lutando a cada dia, esperando que as coisas melhorem. Aí de repente, ao invés das coisas melhorar, o que é que acontece? Elas pioram. As pessoas estavam ali, né? Uma grande cidade como era aquela cidade de Natal. E de repente começou a ver as pessoas simplesmente morrendo da sua família, do seu lado, né? Dentro de uma casa só, perdi o pai, depois perdi a mãe. Aí de repente, em cima desse trauma da perca, porque você pode imaginar aí, quem já passou por isso sabe, né? O tamanho que é o trauma de você perder um ente querido. Aí em cima desse trauma, vem outro trauma daquela pessoa que diz assim, não, você foi despedido porque a nossa empresa não vai conseguir funcionar nesse período. Outro baque, não é? Em cima da pessoa. E o terceiro trauma que a pessoa enfrentava era o medo de ela também pegar a doença e morrer. Então, muitas pessoas achavam mais fácil o quê? Encurtar logo o sofrimento e subiam na ponte e se jogavam lá de cima.
Isso aconteceu. Não só em Natal, em diversas cidades. E isso mostra, irmãos, como nós somos vulneráveis, né? Quanto as coisas podem se transformar do dia para a noite na nossa vida, né? E isso vai mostrar qual é a força que a gente tem em nós. Porque diante de uma situação terrível, como essa que aconteceu, que abalou o mundo inteiro, né? As pessoas tomaram essa atitude, nós não vamos julgar elas, né? Que quiseram encurtar a sua vida. Mas ao mesmo tempo nós vemos que o nosso mundo está programado para isso. Existem algumas pessoas, como a gente já falou aqui, né? Que elas só estão esperando um empurrãozinho assim, para terminar de morrer. E o sistema em si cria esses empurrãozinhos, né? E nós, eu e você que estamos aqui na igreja, temos a palavra de Deus, né? Muitas vezes nos deparamos com problemas, com crises, com dificuldades na nossa vida, na nossa caminhada, que nos levam a nos desesperar muitas vezes, né? Mas o que é que a gente faz? Nós temos a palavra de Deus conosco. Nós temos que buscar a Deus, Railson. Não é isso? Temos que nos apegar a Ele. Ele é a nossa esperança. Então, quando você não tem essa esperança, quando você não tem a palavra de Deus, quando você não tem fé em Deus, diante do problema, da dificuldade, o desespero, leva você a agir de forma mais terrível possível. Por isso que o foco da minha mensagem nessa noite aqui, né, é fazer com que eu e você venhamos nos apegar à fonte verdadeira do poder, da graça, do auxílio, do socorro. A palavra de Deus diz, né, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é quem nos ampara e nos socorre, irmãos. Eu passei por muitos problemas e eu procurei amparo e socorro nas pessoas próximas, não encontrei. Pelo contrário, encontrei mais estímulo para que eu me desesperasse, né? Terrível isso, irmãos. Triste. Passei por problemas sérios, complicados mesmo. Poucas pessoas sabem. E vinha para a igreja muitas vezes e encontrava irmãos que parece que... Porque a gente sabe que existem pessoas que não vão com a sua cara, não é? Você está aqui pregando, acha que todo mundo está concordando, mas existem pessoas que simplesmente não vão com a sua cara. E elas fazem questão, muitas vezes, né, de externar isso. Aí, de repente, pega você numa situação, né, como a minha que estava, a que eu estava, graças a Deus não estou mais. Estou bem melhor, graças a Deus, né? E você tende ao desequilíbrio. E eu agradeço muito a Deus, que Deus me sustentou. Deus me amparou, só tem Ele para me amparar e me sustentar. Talvez um dia vocês saibam, né? Olha, o Rogério passou por isso, por aquilo, por isso assim. E você nem imaginava. As pessoas que entram aqui na igreja, todas elas têm algum problema, alguma dificuldade, algum conflito, não é? E nós, mesmo que a gente não vá com a cara dela, a gente jamais deve procurar agravar mais o problema da pessoa. A gente deve procurar ajudar. A gente deve procurar reagir de uma forma a estimular o bem. Eu estava com os nervos à flor da pele. E eu comecei a tomar um medicamento e o medicamento saiu pior do que a doença. Que a gente sabe que o nosso mundo é desse jeito, né? Você procura uma solução e acaba encontrando uma solução que eles dão para você que acaba trazendo soluções piores. E o médico passou um remédio, aí depois ele passou outro, aí começou a causar uma doença, eu fui no médico de novo, aí o médico disse que eu disse a ele, está acontecendo isso. Aí ele foi, qual foi a solução que ele deu? Outro remédio. Ou seja, olha a solução que o mundo dá, irmãos. E remédio, assim, em alguns casos, possa ser que ajude, né? Mas no meu caso só fez piorar as coisas. A própria farmácia, né, onde a gente adquire os remédios, onde a gente compra os remédios, ela chama-se drogaria. Não é isso? Drogaria vende o quê? Droga, irmãos. Vende droga. E foi exatamente assim que eu estava, irmãos.
uns 3 anos, eu acho. Esse ano eu estava completando uns 3 anos que eu estava totalmente drogado. Lendo a Bíblia, mas drogado. Não com drogas ilícitas, mas com drogas lícitas, né? Receituadas pelo médico. Drogas terríveis. Que afetaram muito a minha mente, perturbaram muito a minha mente, agitaram muito meus nervos. E eu percebi que isso era um plano diabólico para me destruir. Eu não tenho dúvida disso. E o inimigo agiu nisso, com esse objetivo. E foi exatamente nessas circunstâncias que eu cruzei com muitas pessoas dentro da igreja, que ou não matei elas ou não morri, né? Porque Deus é grande. E muitas pessoas, Raiz, muitos irmãos mesmo, né, da fé, você vai falar com eles, você vai falar para eles, estou passando por um problema assim, assim, assim. E eles acham que é brincadeira, entendeu? Eles ficam rindo da sua cara como se fosse um palhaço. E você, numa situação como essa, entendeu? Como é que você fica? Agradeça a Deus porque Ele me sustentou, né? Esse ano, está mais ou menos com 1 mês, mais ou menos, né? Que eu decidi abandonar todos os remédios que eu tomava. Todos os remédios. Uma decisão própria, individual. Toda vez que eu vou falar dessa decisão, as pessoas me criticam. Dizem, não era para você ter feito isso, é para você ter ido no médico. Mas eu digo a verdade a vocês, irmãos. Eu não sei se é assim para todo mundo. Minha vida melhorou 100% depois que eu fiz isso. Depois que eu decidi abandonar as drogas, os remédios. Eu senti como se o inimigo tivesse saído de mim e Deus tivesse entrado. Assim, eu não sei. Talvez você possa achar que isso está errado. Você possa achar que, como alguns irmãos mesmo já disseram para mim, não, vá no médico, pergunte direitinho ao médico. Eu estou falando para você a minha experiência pessoal, o que aconteceu mesmo, né? E que tem acontecido comigo. Graças a Deus. No dia que eu decidi abandonar todos os remédios, eu peguei minha bicicleta e disse, hoje eu vou pedalar, né? E peguei a bicicleta e fui aqui, só até no São José do Bonfim, que é pertinho aqui, né? Pertinho para a gente que já pedala, né, Júnior? Mas para algum outro irmão aí, for pegar a bicicleta para ir no São José do Bonfim e voltar, né? Não chega nem lá, vai para voltar. E nesse dia eu marquei o compromisso. Eu vou abandonar todos os remédios. E eu vou colocar em prática todos os remédios de Deus. O primeiro deles era o quê? Exercício físico. Eu saí da era, fui para São José do Bonfim pedalando, depois que saí da academia. Foi 1 hora de musculação e mais 1h30 pedalando. E quando eu cheguei de lá, a água. O remédio de Deus não fala isso, né? Exercício, água. E à noite, uma luta para dormir, porque o remédio causa dependência, né? Você tem que tomar ele. E o seu psicológico fica preso a ele, né? Você fica pensando assim, se eu não tomar, eu não durmo. Mas aí eu prossegui, mais ou menos com 1 semana, praticando isso, exercício, água, ar puro e alimentação, né? Alimentação também, eu passei a diminuir a carne, diminuir o açúcar, diminuir a fritura e aumentar a quantidade de frutas, aumentar a quantidade de verduras. E tudo isso tem feito uma diferença notável na minha vida, como eu encontrei de uma forma fácil na palavra de Deus, né? Remédios de Deus são fáceis. O objetivo dos remédios humanos, né? Como eu digo a vocês, né? Quem toma se dá bem, tudo bem, mas no meu caso só me fez mal. E eu vi que o objetivo deles não era me curar, era me escravizar. E não só na minha vida, na vida de milhares de pessoas eu vejo que essa é a realidade. Os remédios, as drogas fornecidas pelo sistema de saúde, que a gente é sujeito a ele, né? Eles não curam, eles escravizam a pessoa. Eles tornam as pessoas mais doentes ainda. E isso foi algo que Deus me libertou, graças a Deus. Creio no poder dele, graças a Deus. Tenho muito a agradecer por isso. O tema de hoje, irmãos, ele fala sobre isso. Começa falando sobre como surgiu
a maldita doença que ceifou milhares de vidas, né? Começou em uma cidade populosa, uma cidade na China. E essa cidade tem milhões de habitantes, né? E a doença surgiu lá a partir de animais que eram usados como alimento. Quando você vai estudar o Espírito de Profecia, a irmã White, ela fala, irmão Ribamar, diversas vezes, né, que seriam inúmeras as doenças que surgiriam no mundo em decorrência da contaminação da carne. A irmã White, ela fala muito, irmão, sobre a necessidade do povo de Deus ser vegetariano. Deus, ele deu uma luz muito abrangente à irmã White sobre isso. Qualquer pessoa que se dedicar a estudar o Espírito de Profecia, ler os livros da irmã White, ele não vai chegar a outra decisão, não vai chegar a outra visão, a outra compreensão. Então, a maioria das pessoas prefere nem estudar porque não querem deixar. Está entendendo? Elas não querem deixar, então elas não querem nem ler. E já que elas não querem ler, não querem estudar, não querem descobrir, então elas criam uma argumentação contrária. Não, ela está falando isso, mas na Bíblia não diz. A Bíblia fala que, né, que a carne, Deus separou, tem até a limpa, né? E carne imunda, não é assim? Eu vou ficar com essa separação que Deus deu aí. Não ingerir carnes imundas. Mas Ellen White aí, não vou seguir ela não vou dar ouvidos a ela não. Pensando que isso é bom. Muitas vezes a gente pensa que isso é bom, não é isso? Só que eu tenho um respeito muito grande, irmãos, pelas orientações do Espírito de Profecia. Ela fala que não seria seguro para nós comer alimento carne durante muito tempo. Porque, ela falou, o principal motivo seria esse. Os animais estariam cada vez mais doentes. Os animais estariam cada vez mais doentes. Não sei se você já acompanhou um caminhão de frango quando passa. É um cheiro agradável, né? Que você sente quando passa o caminhão de frango. Geralmente eles saem a esse horário, à noite, né? Horário mais frios. E eu fico às vezes tentando me desviar daquela carniça, né? E eu fico pensando, estou me desviando aqui, mas daqui a pouco eu vou comer ele ali. Se você for, irmão, no matadouro, tem um matador aqui em Patos, né? Tem um matador aqui em Patos. Eu fui uma vez lá, né? É um negócio horripilante. Você não tiver estômago assim, você não tiver uma certa maturidade assim, que dizer assim, não, esse aqui é o mundo, né? Você sai de lá vomitando, você sai de lá com trauma. É uma coisa terrível. Mas aquilo não é passado diante dos nossos olhos. O nosso mundo, quando Jesus estava no deserto da tentação, o diabo chegou para ele, né? E mostrou os reinos desse mundo, né, assim? E a glória deles, olha só. A mesma coisa que ele faz para nós. Ele só apresenta para nós a glória, as coisas boas, né? A Espírito de Profecia, a irmã White fala que Jesus viu, por trás daquela beleza, toda a miséria que existia. Toda a miséria que existia. E que não é mostrado, simplesmente não aparece. Porque aquilo não dá ibope, Júnior, né? Não dá ibope. E são coisas reais. Eu estava vendo um artigo que está lá na internet, só você pesquisar. Na Copa do Mundo que houve no Catar, a última Copa do Mundo foi? Mataram nada mais nada menos do que 1.500 indianos. Se você for pesquisar na internet, no site de notícias, vão dizer que esses 1.500 indianos, no mínimo, morreram na construção dos estádios da Copa. Afegãos também. Eu estava vendo também uma palestra sobre saúde. E ele disse, se você quiser, depois eu mando para você o link do irmão lá. Ele é da nossa igreja na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele é um médico que trabalha numa clínica da igreja lá, numa fábrica de alimentos. E ele falou lá, que ele mesmo falou, né? Que na fabricação de chocolate, as grandes marcas hoje estão usando sangue de porco desidratado. Tem um vídeo lá, se você quiser, eu mando para você ver, né? Existe um doce chamado chouriço, que é feito com o quê? O sangue de porco, não é isso? E
o rapaz lá descobriu, né, que o mesmo material, porque ele pega o sangue do porco, desidrata, tira toda a água que tem e fica um pó praticamente idêntico ao quê? Ao cacau. E eles estavam colocando cacau, vamos dizer assim, chocolate. Proporção do cacau, 30%. Proporção sangue, substituto do cacau, né? 10%. E ele falou que já havia algumas fábricas que estavam colocando meio a meio. Proporcionalmente. Mas ali, você não está vendo na hora o sangue, né? Se você fosse comer carne na hora que você fosse no matadouro, você não comia, né? Se você fosse comer o frango na hora que você está atrás do caminhão do frango, você não comia. Mesmo jeito, se você fosse comer o chocolate, na hora que você viu o cara colocando o sangue de porco lá dentro do caldeirão do chocolate, você também não comia o chocolate, né? Mas o inimigo oculta tudo isso de nós, esconde tudo isso. E o resultado é o quê? Doenças. Cada vez mais as filas, né, de pessoas indo para onde? Napoleão Laureano, João Pessoa. Diversos amigos meus, né? Atualmente agora tem um amigo meu que trabalha comigo lá, que está indo para lá, se tratando de problemas, naquela fila terrível de pessoas moribundas, né? Pessoas com doenças terminais. E cada vez mais a lista de pessoas doentes está aumentando. E não é por acaso, irmãos. O verso daqui o verso do tema de hoje é um verso que está em Êxodo, que ele fala exatamente sobre a causa disso. Capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Algumas Bíblias dizem isso, né? Outras versões dizem, eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então Deus, ele nos cura por meio das suas leis, quando nós seguimos elas, quando nós obedecemos a elas. Deus tem nos dado grande luz a esse respeito, irmãos. As leis de Deus são para o nosso benefício. As leis de saúde, elas são leis naturais, assim como o sol nasce, né, e se põe, é uma lei natural, né? Da mesma maneira, as leis de saúde são naturais. Quando você faz exercício, você se cansa. Quando você se cansa, você dorme. Quando você dorme, você acorda. Quando você come, quando você se alimenta bem, né? Quando você ingere água, você tem mais saúde. Muitas pessoas, elas gostariam que as coisas fossem mais fáceis, né? Como simplesmente tomar um comprimido para que elas tivessem mais saúde. Aquela doença que surgiu naquela cidade, irmãos, aconteceu a mesma fórmula, né, que eu estava falando para vocês aqui, né, com ela, né? Que vem a doença, causa o mal, e aí eles apresentam a solução, que é pior do que a doença. Qual foi a solução que eles deram? Se tranque em casa e coloque a focinheira lá. E, pasmem, se você ousasse questionar isso, você seria uma pessoa cancelada. Algumas pessoas ficaram tão psicologicamente assim abaladas com isso, né? Que queriam até forçar você a botar aquela máscara na sua cara. Você vai matar todo mundo se não fizer isso. Baseado em quê? Não porque o médico falou. Porque foi feita uma propaganda tão forte em cima daquilo, né? Eles fazem uma mídia tão pesada em cima daquilo que é descartado toda a lógica. Toda a lógica é descartada. E
foi uma das coisas que eu mais fiquei, esse negócio da máscara e o negócio da injeção, né? Todo mundo tem que tomar injeção. Eu estava vendo um artigo na revista Adventista, onde o escritor do artigo falava sobre a necessidade de tomar a injeção. Eu não falo aqui nem o nome, que é o nome que as pessoas falam mesmo, porque já ocorreu bloqueios no meu canal por causa disso. Falei o nome lá e o YouTube disse: você não é médico, você não é isso, então nós vamos lhe cancelar, vamos lhe bloquear, vamos lhe excluir. Aí eu disse: pronto, não vou mais nem falar. E toma a injeção. Aí no artigo da revista dizia assim: é recomendação dos médicos, todos nós devemos nos aceitar, nos sujeitar, porque é o melhor para todos. Aí durante o artigo ele falava assim também: todas as injeções são testadas. Aí ele cometeu um erro lá no artigo, ele falou assim: as vacinas passam por um rigoroso processo de 10 anos de testes. Que foi o que não aconteceu com essa, né? Era simplesmente uma questão psicológica. Eles colocam a focinheira na cara ali, ó, para você ficar ali, usando aquilo ali o dia todo. Porque o médico mandou. Se o médico mandou, tá certo, não é isso, Ledo? Se o médico mandou, tá certo. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu mesmo me sinto desconfortável só em chegar perto daquela máscara diante de mim, né? Imagine você passar horas e horas com aquele na sua cara. Passando o dia todo tendo que trabalhar com aquilo na cara. Com a desculpa de que aquilo é para o seu bem, né? Não existe falácia mais perigosa do que essa. Como é que aquilo pode ser para o seu bem? O uso da máscara, ele vai diretamente contrário aos remédios de Deus. A primeira e principal necessidade que nós temos é de quê? Ar puro, respirar. Se você passa o dia inteiro com a focinheira na boca, tem como você respirar direito? Se você passa o dia inteiro com aquilo ali, ó, fechando o seu nariz, a sua boca, no final do dia você vai estar mais forte ou mais fraco fisicamente? Você vai estar mais fraco. Não, mas o médico mandou. E se eu questionar isso, eu me lembrei agora, irmãos, de uma história que eu vi falar de um doido, né? Eu vi um caminhão de doido, Gabriel, né? E o único que tinha juízo era o motorista, que era o médico, né? E o médico pisou demais ali no acelerador e capotou o carro e virou o caminhão de doido, foi doido morto para todo lado, né? Hospital de Barbacena. Se você for pesquisar, você vai ver uma das maiores barbáries já acontecidas no Brasil. Hospital Psiquiátrico de Barbacena, Belo Horizonte. Era um lugar, irmãos, terrível. Calcula-se em números aproximados, por baixo, que mataram nada mais nada menos do que 60 mil pessoas nesse hospital. No ano de 1979, um médico psiquiatra italiano visitou as instalações desse hospital. E ele fez um relatório e enviou para a Organização Mundial da Saúde. No outro dia o hospital foi fechado. Aquele hospital nada mais era do que um depósito de pessoas para morrer. Um campo de concentração. Havia um trem, na época do Brasil República, né? Havia um trem que cruzava o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E as pessoas que tinham parentes com problemas, né? Você observa que tem muitas pessoas que elas desprezam, até as pessoas que são saudáveis, imagina as pessoas que são com problemas, né? E as pessoas só faziam o quê? As famílias faziam o quê? Pegavam aquelas pessoas com problema e jogavam em cima do trem. E todo o trem levava para onde? Para aquele hospital de Barbacena. Levava para aquele hospital de Barbacena. E ali os doentes mentais, eles eram acumulados e eram deixados para morrer. E as histórias, os relatos, se você for pesquisar na Wikipedia, fala que os médicos, os funcionários do hospital comercializavam, vendiam os corpos dos doentes mentais que morriam. Porque a família nunca quis saber nem que a pessoa estava viva ou morta. E eles iam jogar dentro de um bueiro mesmo, dentro de um aterro, né? Dentro de uma vala. O que é que eles faziam?
negociava e vendia e ganhava dinheiro em cima do corpo dos doentes. Dos corpos dos doentes. Foi nessas circunstâncias que aconteceu esse fato, que é até engraçado, né? Se tornou piada. O médico capotou o carro, um monte de doido morto. Apenas o doido que vinha acompanhando ele, lá, no passageiro, né? É que estava com saúde ainda. Saúde física, porque mental também não tinha. E o médico disse, olha, vamos pegar esse pessoal aqui e vamos jogando dentro do rio tudinho, porque se a gente for com esse monte de gente morto para algum canto, vão prender a gente. Então você vai só pegando e batendo e jogando dentro do rio. A Alba agora achou bom, né? Mas é a realidade, irmãos. Aí o doido foi, pegou um doido lá e o doido disse, eu estou vivo, não me jogue não. Ele disse, você quer saber mais do que o médico? É algo que você ri, mas é algo que a gente vivenciou com essa epidemia que a gente passou aí. Dentro da própria igreja. Cheguei na igreja uma vez, amanhã a irmã danou uma borrifada de álcool na minha cara. Aí eu disse, espera aí, irmão, vai devagarzinho. Não, porque o médico falou. Não, porque o médico, tá entendendo? Como se eu e você não tivéssemos neurônios na cabeça. O inimigo se deleita nisso. Tratar as pessoas como gado. Você está entendendo? Para ele, você não passa de um número. Siga a cartilha que eu estou mandando, obedeça. Você não passa de um animal. Igual aqueles bandos de cabra, né? Bando de boi que ele vai tangendo, né, assim? E vai empurrando. Se no meio do meio daquela manada se levantar um animal que raciocina, pronto, aquilo é uma ameaça para ele. A mesma coisa acontece, irmãos. E a mesma coisa aconteceu e a mesma coisa vai acontecer novamente no nosso mundo. Proibições em cima de proibições. Não, porque o médico falou. Eu coloquei lá no YouTube, né? Isso aqui eu discordo por causa disso, disse isso. Porque eu não preciso ser médico para refletir e pensar que isso não é correto. Aí apareceu lá, você está bloqueado, né? Você recebeu um aviso, o próximo, o seu canal será apagado. Vá se informar em medicina primeiro, né? Você quer saber mais do que o médico? Olha aí, a mesma história se repetindo, né? O inimigo, ele gosta disso, né? Que você simplesmente aceite o encaixotamento, né? Colocar você dentro de uma caixa e lá você fica ali. Quando você começa a ler a Bíblia, irmão, você começa a questionar, você começa a enxergar a realidade, você começa a ver quem é você, como é o mundo, você começa a perceber o quanto Deus está com você. E automaticamente você se torna uma ameaça para o sistema. Porque a palavra de Deus, ela nos dá esclarecimento sobre tudo, irmãos. Sabia? Sobre todas as coisas. Os remédios de Deus, eles são simples. Extremamente simples. Outra coisa estarrecedora que eu descobri, irmãos, estudando sozinho. Que se eu for falar aqui, você vai dizer que não. Agora você passou do ponto. O sol. O sol é a maior fonte de energia que existe. Você já sentiu falta de energia no seu corpo? Durante o dia, sim ou não? Você sente falta de energia? Porque você não toma sol. Porque o sol é a maior fonte de energia que existe. Aí você vai para o padrão tradicional, né? Não, o sol vai lhe matar, né? O sol vai lhe causar... Você só pode ir para o sol depois que você passar 3 camadas do fator 30, ou do fator 50, ou do fator 60. E a pessoa não percebe que o que é que ela está fazendo? Ela está enchendo o corpo dela de químicas, de coisas que vão atrapalhar melhor o funcionamento do corpo dela. E ela está fugindo da maior e melhor fonte de energia que existe. Mas aquilo é construído de uma forma tão bem elaborada
que você nem para questionar. Mas se você for analisar, a minha recuperação mesmo nesses últimos dias, eu devo grande parte dela ao sol que Deus nos deu gratuitamente. Acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o sol. Passo ali no mínimo meia hora no sol. E isso tem feito uma diferença grande na minha vida. São coisas simples. A água, o sol, o ar puro, o alimento saudável, são coisas que Deus deixou de forma fácil. As pessoas, infelizmente, elas preferem as coisas mais difíceis. A principal coisa, que é a coisa pela qual eu quero encerrar aqui, né, esse tema de hoje, que você vai ver ali, que no finalzinho ele vai falar exatamente sobre isso. Que é os 8 remédios de Deus. E o principal remédio de Deus, sabe qual é? É você ter fé em quem? Em Deus. Você ter fé em Deus. Só estou aqui hoje por causa da confiança que eu tive em Deus, e Ele correspondeu à minha confiança, me sustentou, me salvou e fez com que eu continuasse pregando, e quero poder continuar pregando, atendendo ao chamado dele. A confiança em Deus é tudo. As pessoas, elas vão lá e procuram outros meios, elas pulam, elas se matam, porque elas não têm confiança em Deus. A fé em Deus, irmãos, é a base para tudo na nossa vida. E nós preferimos muitas vezes confiar em nós mesmos. Confiar no médico, confiar no dinheiro que nós temos. Confiar, uma campanha política dessa está começando aí, né? Confiar no vereador tal que vai lhe ajudar em tal coisa aí. E a confiança em Deus fica por último. Meus irmãos, eu quero concluir aqui de uma forma bem realista, porque eu tenho que falar isso, porque eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia, e a Bíblia me mostra, e eu não posso ficar calado, né? Eu quero que você abra bem os ouvidos para você ouvir e entender. Doenças piores virão aí, entendeu? Situações de saúde piores, muito piores, virão por aí. E se pegar você desprevenido, como a maioria das pessoas está desprevenida, né? A palavra de Deus, ela nos recomenda a gente vigiar. A gente vigiar. A palavra de Deus, ela fala de um tempo em que você vai abrir a torneira, né? E em vez de água vai sair sangue. Porque as águas dos mares, as águas dos rios, elas se tornarão em sangue. E isso não é uma piada, irmãos. Isso não é algo para ser ignorado. Isso vai acontecer. A única maneira de você se preparar para isso é se você se apegar a Deus. Não é brincadeira. Os juízos de Deus cairão sobre as cidades. Você sabe qual vai ser a primeira praga que vai cair sobre as pessoas? O Apocalipse fala sobre os adoradores da besta e aqueles que têm a sua marca ou o número do seu nome. Diz que sobrevirão sobre eles úlceras malignas e perniciosas. Você já assistiu aquele seriado Walking Dead? Um monte de zumbi no meio da rua correndo e as pessoas querendo fugir disso. Aquilo dali é o inimigo mostrando para você o que ele vai fazer com as pessoas que não buscarem refúgio em Deus no tempo do fim. Por que ele não fez isso ainda com as pessoas? O livro de Apocalipse dá a resposta também. Apocalipse capítulo 7. Deus, ele faz um aviso. Ele faz um chamado. E ele coloca 4 anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. Quando você estuda a Bíblia, quando você estuda as profecias, ventos significam destruição, caos, desordem. A doença que passou aí é como se fosse só um soprozinho. Vento é vento.
é destruição, que se aproxima sobre a terra. E o inimigo ainda não soltou, o inimigo ainda não derramou esses ventos aí em todas as partes. O Apocalipse mostra a resposta. Porque espera-se completarem-se o número dos servos do nosso Deus. Então você está aqui na igreja, Railson tomou a decisão de se batizar, Corrinha já está tomando a decisão dela também de se batizar, outras pessoas ainda estão pensando em estudar a Bíblia para se batizar. Então Deus ele fica esperando completar aquele número. Quando fechar aquele número, então ele diz, pronto, esses aqui já estão selados. Aí ele então dá o aval, né, para que os anjos soltem os ventos. Na minha mente, na sua mente, não tem capacidade de imaginar como vai ficar a terra. E o que eu estou falando para vocês não é brincadeira. Não é algo que você... Porque muitas pessoas elas vivem confortavelmente na superficialidade da fé. Não é? Achando que as coisas da Bíblia, que as coisas de Deus são histórias apenas para você admirar. As histórias da Bíblia são reais e envolvem diretamente a sua vida, a minha vida. Se você não vigiar, se você não fizer o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer, então você vai enfrentar aquelas coisas totalmente desprevenido, totalmente despreparado. Um conselho que eu dou a vocês, conselho de amigo, né? É um conselho que eu dou a mim mesmo. Você se encontre, você se enturme com aquelas pessoas que estão procurando Jesus. Não, ali tem um grupo de pessoas que está procurando Jesus. Então você se enturme com eles. Não, você descobriu que Jesus está em algum lugar, vá onde ele está. E você pegue uma corrente e um cadeado e amarre na mão dele e amarre na sua. Porque se você soltar, você está lascado. Você está ferrado. Está perdido. Essa é a advertência que eu faço nesse momento. Seja você da igreja, não seja da igreja. A única esperança que você vai ter daqui por diante, se você fizer isso. Eu estava assistindo um canal de rodeio e eu vi lá que o peão, né? Ele subia em cima do boi, o touro, e ele passou mais ou menos uns 10 minutos tentando amarrar a mão dele na corda lá que ficava em cima do boi, né? E ele passou uns 10 minutos tentando, e dava para cá e arrodeava, e arrochava, e apertava, e Luiz estava lá assistindo também, né? E aí na hora que soltou o boi, só deu, parece que foi 6 segundos. O amarrão que ele deu ainda não segurou, né? Quer dizer, com todo aquele cuidado, com todo aquele protocolo, né, para ele ver se conseguia segurar, ele só conseguiu segurar 6 segundos. Você acha que no nosso tempo é diferente, irmãos? Você segurar a mão de Jesus, se você não tiver segurado essa mão, imagina que você vai parar. Se você não segurar bem segurado mesmo assim, a enxurrada que virá, poderá levar, como levará muitos. A única esperança que nós temos, irmãos, está no poder de Cristo, que está ao nosso alcance. Não continue brincando, achando que a vida vai continuar na mais absoluta normalidade como tem ocorrido até hoje. As coisas vão sair de ordem. É profético. Jesus falou assim, é necessário que aconteça. E assim virá o fim. Aqueles que se apegarem a mim estarão firmes. O livro de Daniel, ele diz assim, nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que tem o seu nome inscrito no livro. Porque se levantará Miguel, o grande príncipe, e estará com seu povo para livrar ele de toda a angústia. Nesse momento eu quero convidar a irmã que vai cantar a música especial. Logo depois a gente faz uma oração. Angústia e sofrimento, a noite não passa e eu choro. Problemas, santas dores, onde vou ter a solução? É
difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos aos raios da manhã que irão curá-los. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra nessa noite. Tenho muito a te agradecer pela a tua palavra, pelas lições que ela nos dá, pelas instruções, as leis, que pessoalmente tem me beneficiado muito, principalmente nesses últimos dias em relação à saúde. Assim também seja com o teu povo, que venhamos seguir as tuas ordens, tuas orientações, que venhamos conseguir, ó Deus, segurar na tua mão nesse tempo, para que o Senhor venha nos salvar de tudo aquilo que há de sobreviver à terra. O Senhor está voltando, se aproxima o dia, a graça está se encerrando, Deus, e nós venhamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá hoje para nos apegar a Ti, porque Deus, o Senhor, enviou o Teu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E venhamos crer, e que venhamos receber essa vida eterna que o Senhor oferece. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela presença de cada um. Mais uma noite estamos aqui.
Amanhã nós temos novamente nosso culto. Amanhã teremos os irmãos do Mutirão aqui conosco também. Então todos estão convidados para amanhã estarmos aqui. E sexta-feira é o nosso dia, o último dia, o nosso encerramento. Que cada dia, cada mensagem você venha salvar aí no HD da sua mente, que são mensagens muito importantes. Amém? Então uma boa noite a todos. Amanhã aguardamos vocês aqui.